boa tarde a todos. Começamos agora mais o jornal Alerta Cristão. Hoje, irmãos, vamos entrar aqui ainda no tema sobre a questão do anticristo, né? Essa é o tema final. Ainda nós temos aqui mistérios sobre o anticristo, claro que ainda nós temos aqui, né? Eu vou ter que ler de novo o Novo Testamento, porque a palavra de Deus se renova, né? E Deus, ele revela aos poucos, né? Então nós temos mistério mais sobre o anticristo, está aqui. Para isso eu tenho que buscar a Bíblia de novo, ler de novo a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Mas eu vou aqui, irmão, dar continuidade sobre o restante sobre o anticristo. A primeira coisa que eu quero dizer a todos é que os presidentes, como Trump, Macron, os presidentes, eles são anticristos. Por isso que não existe um anticristo. A Bíblia já revela Jesus, que existem muitos, virão muitos anticristos. Para vocês não acharem que só existe um anticristo, que só falta aparecer o anticristo. Não, existem muitos. E já estão enganando a muitos. Então, olha só, irmão. Eu vou revelar de uma forma mais clara para vocês saberem quem são realmente os anticristos. O anticristo, de onde ele vem. Então, olha só, irmão. Primeira epístola de João 4. Amados, não decreto a qualquer espíritos. Antes, provai o espírito se procede de Deus, né? Então aqui a Bíblia está dizendo, irmão, que não é para nós dar crédito a todo espírito, porque existe espírito que é das trevas, os espíritos, os filhos do diabo da treva, que vêm para a mente do pastor. Então a Bíblia diz, não dê crédito a todo espírito. Então nós temos também o Espírito Santo, que vem da parte de Deus, que vem para ensinar dentro da igreja. Nós temos o Espírito de Deus e nós temos os espíritos, é os filhos do diabo, os anjos caídos, que obedecem o diabo para seduzir as mentes dos homens e das mulheres. Então você está vendo aqui, irmão, tá? Então, eles são anticristo, os anjos caídos que obedecem o diabo, seu pai. Então eles vêm para a mente dos pastores da teologia, vêm para a mente das humanidades. Esses anticristos espíritos vêm para a mente das pessoas, usam a própria boca das pessoas para seduzir os próprios escolhidos e para seduzir ao mundo. Então é só, irmão, aqui. Antes, provai o Espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, e todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo. Entendeu, irmão? Então, o Espírito do Anticristo, ele faz com que a pessoa não confesse Jesus, não aceite Jesus dentro da igreja. Mas eu não estou aqui para condenar todos aqueles que não querem aceitar Jesus de maneira nenhuma, tá? Então veja aqui, irmão, que o anticristo são os próprios espíritos das trevas, que se apossam tanto da mente, como se apossam do corpo da pessoa, como se apossava no corpo do jovem lá no Novo Testamento. Eles entram no corpo, faz morada e dominam aquela casa. Então você está vendo aqui, outra coisa, irmão. Vamos aqui para a primeira epístola de João 4, versículo 6, olha só. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Entende, irmão? Vamos aqui meditar nessa mensagem aqui. Todos aqueles verdadeiros meus irmãos que acreditam na Bíblia,
que fala somente das Escrituras, que posta as mensagens somente das Escrituras, esses são de Deus. Esse tem o Espírito de Deus. E ouve tudo que a Bíblia diz, a voz de Deus. Mas aqueles que a rejeitam, a própria Bíblia, eles rejeitam o que eu falo. Esse tem o espírito do erro, o espírito do anticristo, que são os anjos caídos, são os filhos do diabo, usando essa pessoa para rejeitar tudo que eu digo, para rejeitar o que vem das Escrituras. Então você conhece o espírito do erro? É todos aqueles que não confirmam tudo que vem das Escrituras. Esses são os espíritos do erro, tá? É Deus que fala, não é o homem. É a própria Escritura que fala. Outra coisa, irmão, que eu quero dizer aqui para vocês é que o diabo, ele sempre imita Deus. Deus, ele tem seus filhos, os anjos são seus filhos. Bem assim, o diabo tem seus filhos. O diabo é o pai, ele tem seus filhos. Então, o que eu quero dizer com isso é que o diabo, ele quer ser Deus. Ele quer ser Deus a todo custo. Então, ele tem seus filhos. E esses filhos, que são os anjos caídos, que caíram do céu, são os anticristos. São os anticristos. Então, eles é que vêm para a terra. Outros estão acima de nós, né? Tem anjos acima de nós, fica acima de nós. A força maligna fica acima de nós. Então eles predominam as mentes das pessoas, predominam a casa. Como a Bíblia diz, que se a casa estiver suja, o diabo vem e faz morada. Então, irmão, toda a verdade vocês já estão vendo, a partir das Escrituras, quem é o anticristo. Primeira coisa, o anticristo, ele vem dos infernos, ele vem da potestade, ele vem do ar, tanto lá de baixo da potestade para a terra, como de cima para baixo. Esses são os espíritos do anticristo. E quando ele usa a pessoa, Deus já está dizendo que essa pessoa é o anticristo, o espírito do erro está nessa pessoa. Então, todo cristão que negam tudo que vem das Escrituras, esses cristãos são anticristos, porque o espírito do anticristo, do erro, estão nele. Então a Bíblia já revela como você conhecer os espíritos do erro. São todos aqueles que negam o que você fala. Eles negam, porque nós, verdadeiros adoradores, nós falamos segundo as Escrituras. Isso é que é o mais importante e é o que agrada a Deus e é o que me protege de todas as doenças, de todas as pragas. Como eu já falei, vou repetir mais uma vez. Eu serei testemunha no meio de vós que nenhuma praga que vier a este mundo vai pegar em mim, porque a minha fé é de mover montanha, porque eu obedeço tudo que vem das Escrituras. Eu não contradigo, eu obedeço tudo que tem aqui. Eu não torço as palavras de Deus. E é por essa razão que Deus, ele se alega com aqueles que falam a verdade. Então eu serei testemunho no meio de vós. Nenhuma praga que vier a este mundo vai pegar em mim. Porque Deus tem que ser honrado. Deus tem que ser honrado e glorificado somente nos seus. Porque se ninguém se manifesta para falar a verdade, aí Deus ficaria esquecido. E as pessoas vão mais o quê? Acreditar nos homens, acreditar mais nos homens, na ciência, nos médicos. Mas graças a Deus que Deus tem seus verdadeiros na terra para se manifestar. E quando eu me manifestei, de repentemente os pastores começaram a mudar de ideia, né? Sei o que, não podemos ter medo, não podemos. Mas antes eles fizeram que todas as ovelhas, não gerais, se acovardassem.
use a água, use o óleo, use o álcool, use não sei o que. Todos os pastores da teologia, na rádio, na TV, tudo dizendo isto, metendo medo às ovelhas. Mas depois que eu manifestei a verdade, eles mudaram de estratégia. Quando eu mostrei o que estava aqui, eles mudaram de estratégia rapidamente, porque a verdade foi manifesta. Eles sabem, todos os pastores da teologia sabem, que milhões de ovelhas não conhecem isso aqui. Então é fácil de meter medo em vocês, de eles falarem o que eles bem quiserem. Mas só que eles se esqueceram que na terra existem profetas, existem sábios, povo de Deus verdadeiros. Eles se esqueceram disso, achando que esses verdadeiros do Senhor iam se acovardar, iam ter medo, não. Eu sempre, irmão, estive preparado. Estou sempre preparado para o que vai acontecer e o que vier a este mundo. Eu sempre estava preparado. Quando o coronavírus veio, eu não fiquei surpreendido, nem amedrontado, de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu vivi atento. Mas aqueles que viviam dormindo, não se preocupando com a Bíblia, com a palavra de Deus, se preocupando mais com as coisas terrenas, se preocupando mais com o seu sonho, milhões desses cristãos se acovardaram, ficaram em desespero. Então é assim que acontece. E a Bíblia diz que o espírito do erro virão para mentes daqueles que vivem à vontade. Descanse, fique em silêncio, não debatam, não discutam, não briguem. Os espíritos do erro vêm para esses. E já tem muito com os espíritos do erro. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro cavaleiro do Senhor, os cavaleiros do Senhor, eles vão para a batalha, para a guerra. Porque era assim que os apóstolos faziam. Paulo, ele não desistiu. Paulo foi brigar com os fariseus. Paulo foi brigar com as religiões chamadas fariseus. Paulo foi de encontro a eles. Paulo não desistiu. Paulo perturbou esses homens religiosos fariseus. O povo de Deus não fica calado. O povo de Deus trabalha. Quem quiser comer do maná do céu tem que trabalhar. Mas o que fica em silêncio não debate, não briga, não diz nada, fica só em silêncio. Aprendendo a música é no silêncio, né? Descanse, aprendendo a música, levando vocês para a beira da morte. Vocês que ficam em silêncio, calados, que dizem, não brigue, não fique brigando nas redes sociais. Vocês mesmos, se não se acordar, vão perecer, vão ser cortados antes do tempo. Mas eu digo para vocês, vocês que me confrontam a própria palavra de Deus, se acorde, medite em tudo que eu falo das Escrituras, para que você não seja cortado. Mas se você quer tentar a Deus, se você quer ainda temar, dar uma de sábio, só grave o que eu estou falando hoje, para quando acontecer, você se arrependa. Que Deus abençoe a todos vocês, tá, irmão? Deus abençoe a todos vocês e abram a mente de sabedoria a todos vocês, a todos aqueles que pervertem o Evangelho. Deus dê sabedoria, acorde. Porque eu quero que Deus salve a todos, só que nem todos estão querendo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Mungu unayeondoa aibu maishani na waliopakwa aibu, na kuita Baba unisikie. Nasubiri toka